まっすぐ自分の言葉は曲げない。そしてどんな時も諦めない。それがお前の人道なら、ナルトよ、わしはそのお前の使だ。弱音を吐くわけにはいかんの。 Na Vila da Chuva, a própria água parecia cair mais pesada. Como se o céu soubesse que ali um destino seria selado. De um lado Jiraiya, o lendário Sannin, mestre, escritor, sonhador. Do outro Pain, o homem que acreditava que só a dor poderia salvar o mundo. Essa não foi apenas uma luta, foi o momento em que o mestre enfrentou as consequências do próprio passado. Mas o que Jiraiya fez nos seus últimos momentos daquela batalha mudou o rumo da história para sempre. Quer entender como essa luta aconteceu? E por que ela é tão marcante até hoje? Eu sou Bruno Minu e você está no Vibritânia Canal. Então, bora lá! Jiraiya se infiltra na Vila da Chuva, usando suas técnicas furtivas, e logo se depara com Konan. Konan avisa Jiraiya para ir embora, afirmando que Pain é um deus para aquela vila e que ninguém pode enfrentá-lo. Jiraiya, por sua vez, percebe que suas suspeitas estavam certas. Seus antigos alunos realmente estão por trás da Akatsuki. Pouco tempo depois, a presença que controla a Vila da Chuva se revela. Pain aparece, não apenas como inimigo, mas como a personificação da ideologia que nasceu da dor, da guerra e da perda. Para Jiraiya, aquele momento não é só o início de uma batalha, é o confronto direto entre o mestre e o aluno, entre dois caminhos completamente opostos. Jiraiya, que suspeitava que Pain era Nagato, pergunta a ele o que houve com Yahiko. Pain então diz lembrar deste nome e afirma que Yahiko estava morto, completando que as dores das mortes daquele lugar o fizeram crescer e que agora ele amadureceu de homem para um deus, e que colocaria um fim neste mundo de guerras. Jiraiya obviamente acredita que Pain está louco. Disposto a impedi-lo, invoca Gamaken para a luta, e já começa usando o modo sábio, que são dois grandes sábios. Porém, como demora para a invocação, Jiraiya necessita ficar com as mãos juntas e pede que Gamaken ganhe tempo para ele neste período. Pain, que também havia invocado um camaleão nesta luta, desaparece. Jiraiya então usa a barreira das artes de batalha, que sente e alerta qualquer invasão próxima a seu limite. E Pain, percebendo isto, parte para o ataque e Gamaken aparece para impedir. Porém, a invocação de Pain consegue se desvencilhar, atacando novamente Gamaken e Jiraiya, que vão tentando se defender. Eles percebem que o cão invocado se multiplica e traçam estratégia para poder enfrentá-lo. Pain, camuflado, começa a analisar como Jiraiya utilizava seu jutsu. Gamaken, depois de muito resistir, acaba atacado pelos cães. Jiraiya então, socorrendo Gamaken, diz que é hora de invocar os dois grandes sábios e some com Gamaken junto dos cães. Pain, ainda camuflado, não consegue localizá-los, até que Jiraiya, junto de Gamaken, aparece atrás de Pain, o atacando. Porém, Pain também usava um clone das sombras e contra-ataca com outra invocação, mas Gamaken intercepta o ataque feito, protegendo Jiraiya, mas sendo atingido. Jiraiya, ainda mantendo as mãos juntas, foge dos ataques de Pain, e ao conseguir destruir o animal voador, outro animal surge diante de Jiraiya, mas o ninja consegue escapar deste, já revelando que o grande momento do modo sábio acaba de chegar. Assim, surgindo Jiraiya junto com os dois sapos, sendo Pa, o sapo masculino, e Ma, o sapo feminino. Pain se questiona se o tempo todo para a invocação era apenas para chamar dois pequenos sapos, apesar de perceber que havia transformação acontecendo com Jiraiya. Pa pergunta a Jiraiya se os invocou para lutar contra Pain, e o ninja responde que Pain era um antigo discípulo dele. E então eles lembram de uma antiga profecia proferida pelo grande sábio no passado de Jiraiya, afirmando que este discípulo traria grande estabilidade ou grande destruição. Num ataque conjunto, Ma e Pa conseguem localizar Pain escondido, e eles, ao verem o Rinnegan nos olhos de Pain, reconhecem que ele seria a criança da profecia. Pain então invoca dois humanos desta vez, e Jiraiya percebe que seu antigo discípulo virou semeador da destruição, tendo o dever de pará-lo de qualquer jeito. Porém, ele se questiona como pode ter três deles e cada um com Rinnegan. Neste meio tempo, um deles tenta atacar Jiraiya, que o repele com um chute.
Jiraiya aproveita e utiliza a técnica banho de óleo fervente, mas sem sucesso, pois um dos invocados de Pain o faz desaparecer. Jiraiya se prepara para um combate corpo a corpo, atacando com um Super Rasengan, mas novamente desaparece, pois um dos inimigos consegue absorver o jutsu. Então outro deles tenta atacar Jiraiya, que consegue aparecer por trás do adversário para contra-atacar. Porém, o adversário intercepta, sem ao menos ver de onde Jiraiya vinha, o surpreendendo. Novamente Jiraiya tenta atacar outro deles, e mais uma vez acaba sendo interceptado. E Jiraiya se questiona: como conseguem se defender sem ao menos os adversários terem se comunicado? Pá então diz para Jiraiya que mesmo eles sem se comunicar, conseguiam se defender perfeitamente, pois apesar de serem 3 neste momento, os olhos eram os mesmos para cada um. Vendo a força do inimigo e percebendo que seus ninjutsus não funcionam, ainda mais contra 3 adversários, Jiraiya decide recuar, pois seria morto mesmo usando o modo sábio. Durante a fuga, Jiraiya conversa com os sapos qual deles seria o Pain verdadeiro e como haveriam 3 usuários do Rinnegan. Pá diz que eles, por terem esta visão compartilhada, fica difícil atacar o ponto cego de um deles. E Jiraiya traça uma maneira então de enfrentar um por um. Mas como Taijutsu e Ninjutsu não funcionam contra eles, os sapos sugerem o uso de Genjutsu usado por eles mesmos, já que Jiraiya não era especialista nisto. O Genjutsu se baseia num dueto entre eles e requer um certo cuidado. Ao começarem a cantar, a localização deles será revelada, e Jiraiya, ao ouvir isto, diz ter um plano. Pain está indo atrás deles pelos dutos e ouvem o cantar dos sapos, que começam a ativar o Genjutsu. Ao encontrarem cantando, são enganados por um clone, enquanto Jiraiya aparece por trás e lança um ninjutsu e descobre qual deles absorve os jutsus. Também consegue perceber qual deles que apenas fazia as invocações. Prende outro, sobrando apenas um, que acaba sendo pego pelo Genjutsu dos sapos. Com isso, todos os 3 foram pegos e têm suas almas paralisadas e presas, não permitindo que os corpos se mexam, conseguindo assim derrotá-los. Quando Jiraiya está deixando o local da luta, outro Pain aparece atrás dele e o ataca, arrancando seu braço esquerdo. O ninja não entende de onde surgiu este, mas a coisa fica pior quando além deste, aparecem mais 5, sendo destes 5 os 3 derrotados anteriormente. E eles se apresentam como os 6 caminhos de Pain. Tanto Jiraiya quanto os sapos não entendem como eles voltaram, que tipo de jutsu seria usado e se eles realmente eram humanos. E é aí que um deles afirma que Pain é apenas um pseudônimo que se refere aos 6, piorando ainda a questão de como haveriam 6 usuários do Rinnegan. Jiraiya, ao observar um deles, reconhece um de seus antigos discípulos, chamado Yahiko, não compreendendo por que momentos antes Pain havia afirmado que Yahiko estava morto. E Pain afirma que apesar de ver a imagem de Yahiko, ele realmente havia morrido e tudo que sobrou era apenas Pain. Antes, Jiraiya tinha certeza que era o Nagato, apesar de nenhum deles ter a aparência de Nagato no passado, mas ao ver Yahiko, entra em dúvida se Pain é Nagato ou Yahiko. Os 6 Pain vão atacar Jiraiya, mas o ninja vai direto no que tem a aparência de Yahiko e pergunta como ele teria o Rinnegan. Pain não responde e todos começam a atacá-lo novamente. Jiraiya, porém, consegue pegar um deles e o vencer, mas este, antes de morrer, o atravessa com sua arma, que afeta o chakra de Jiraiya, deixando-o completamente debilitado. E eles não entendem que tipo de arma seria esta. Em meio a tantas dúvidas se Pain é Nagato ou Yahiko, Jiraiya percebe que o Pain que ele acabou de derrotar não era Nagato, mas sim um ninja que ele lutou há tempos atrás, membro do clã Fuma, justamente pela cicatriz que ele tem na testa. Jiraiya, mesmo incentivado a fugir para sobreviver, decide que vai ficar para lutar e descobrir mais sobre o mistério que roda Pain, pois era a única chance de passar para outros uma chance de poder vencê-lo. Pede que os sapos entreguem as informações, porém Pá diz que Ma irá levar as informações e ele ficará com Jiraiya. Jiraiya volta a aparecer diante dos 5 Pain que sobraram e constata que todos são ninjas com quem ele já se encontrou na vida, e chega à conclusão sobre quem é Pain. Mas então ele é atacado ferozmente pelos Pain que o nocauteiam e tenta contar para o sapo que ficou com ele qual era a verdadeira identidade de Pain, mas sua garganta havia sido destruída e se lamenta se falhou. Diante disso, várias reflexões vão passando na cabeça de Jiraiya sobre sua trajetória de vida. Em meio a muitos pensamentos de fracassos, ele percebe que nem tudo foi deste jeito, pois haveria um legado que ele deixaria e mostraria que ainda não era o fim.
pois havia um discípulo que carregaria toda esta determinação na qual Jiraiya acreditava que ele levaria. Jiraiya, então, inspirado e obstinado, ainda consegue o seu último esforço, escrever nas costas do sapo, que ainda estava com ele, uma mensagem codificada para que este o levasse. E Jiraiya se convence que o verdadeiro discípulo da profecia que mudaria o mundo seria Naruto. Pain parte para acabar de vez com Jiraiya e o sapo com a mensagem. O sapo conseguiu fugir, porém Jiraiya, já sem forças, acaba sendo derrotado de vez, mas feliz porque sabe que, apesar de ele não viver para ver, sabe que seu último conto estava escrito, e a sequência seria o conto de Naruto Uzumaki. Definitivamente, essa foi uma luta que ficou marcada na história de todo o anime, e que muita gente não superou esta morte. Lembro como se fosse hoje o choque que foi quando aconteceu. É um luto permanente para nós que somos fãs da série. Mas eu quero saber de você, teve algum outro fato tão marcante quanto este no anime? E Jiraiya, se soubesse do segredo de Pain, seria certa a sua vitória? Comenta aí que eu tô curioso para saber a sua opinião. Então é isso, nós ficamos por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!